Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui do Direito Direto, Olá, gente! Tudo bem por aí? o nosso espaço para descomplicar o direito, né? Sempre de uma forma clara, objetiva e, claro, acessível. Isso. E antes da gente mergulhar no tema de hoje, que tá denso, vale aquele nosso convite de sempre. Com certeza. Já aproveita e segue a gente na sua plataforma de áudio preferida, Spotify, Deezer, qualquer uma. E não esquece de curtir, avaliar com 5 estrelas e compartilhar com os amigos. Isso ajuda demais. E manda especialmente para aquela galera concurseira, que a gente sabe que está sempre na luta por um conteúdo de qualidade. E siga o nosso perfil no Instagram também. Perfeito. A ideia é essa, né? Aproveitar para ouvir no trânsito, lavando a louça, na academia. É um conteúdo denso, mas de um jeito leve. Exato. E vale lembrar que nossos programas são baseados em cadernos de estudos. Então, acompanhem a nossa evolução e, por favor, comentem nos episódios. Uma dica boa é criar uma playlist por disciplina. Ajuda muito a organizar os estudos. Ótima dica. E hoje, a gente começa uma jornada de 2 programas sobre o fato típico. Isso, uma base do direito penal. Exatamente. Hoje a gente vai percorrer o famoso caminho do crime, o iter criminis. E vamos decifrar uns institutos que são figurinha carimbada em prova. Tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime impossível. Ufa! Bastante coisa. Então vamos começar pelo começo. O que é exatamente esse iter criminis, esse caminho do crime? Basicamente, são as etapas, sabe? As fases que um crime percorre desde a ideia inicial até a sua conclusão. É um mapa. Certo, um mapa. E qual é a primeira parada nesse mapa? A primeira parada é a cogitação. É a fase puramente interna. É o pensamento. Só pensar. Só pensar. O agente idealiza o crime, planeja os detalhes, mas está tudo acontecendo dentro da cabeça dele. E o ponto fundamental aqui é que a cogitação, sozinha, nunca é punível. Ah, isso faz todo sentido. O direito penal não pode ser uma polícia do pensamento. Exatamente. Não importa quão terrível seja o plano, enquanto for só uma ideia, não é crime. Ok, mas e quando essa ideia começa a sair da cabeça e ir para o mundo real? Aí a gente entra na segunda fase, os atos preparatórios. É quando o agente começa a se organizar, a tomar providências materiais para o crime. Tipo, comprar uma arma, estudar a rotina da vítima, planejar a fuga. Isso, ele está se preparando para agir. Mas olha só que interessante, pela regra geral, esses atos ainda não são puníveis. Mesmo se a pessoa for pega com a arma e o plano todo desenhado. Mesmo assim, o artigo 31 do Código Penal é claro. A preparação, em regra, não se pune, a não ser que o crime principal seja pelo menos tentado. A lógica é que a pessoa ainda pode desistir. Entendi. Ele comprou a arma, mas pode se arrepender e nunca usar. Exato. Mas você sabe que para toda a regra geral no direito, Vem uma exceção. sempre. Sempre. Existem atos preparatórios que o legislador considerou tão perigosos que resolveu transformá-los em crimes autônomos. A própria preparação já é o crime. Que tipo de ato seria tão perigoso assim? O exemplo clássico é a associação criminosa, do artigo 288. O simples fato de 3 ou mais pessoas se juntarem para cometer crimes já é por si só punível. Ah, não precisa nem que elas cometam um crime. A união já é o problema. Exato. Outro exemplo, possuir petrechos para falsificação de moeda. Ter as máquinas já é crime, mesmo sem ter impresso uma nota sequer. Entendi. E a jurisprudência, o que diz sobre isso? Tem algum caso interessante? Tem um entendimento do STJ que diz que a mera solicitação para levar droga para dentro de um presídio pode ser considerado um ato preparatório impunível. É uma linha bem tênue, sabe? Bem tênue mesmo. Ok, então passamos pela cogitação e pela preparação. Qual o próximo passo? O próximo passo é a execução. Aqui a coisa fica séria. É o ponto de não retorno. É quando o agente começa a praticar o verbo do crime. Matar, subtrair. Perfeito. Ele não está mais se preparando, ele está agindo. A partir daqui, a conduta já é relevante para o direito penal. E se ele for até o fim, a gente chega na última fase.
A consumação. Isso, quando todos os elementos do tipo penal se realizam e o crime está completo. Certo. Mas vamos focar nesse meio do caminho. Entre o começo da execução e a consumação. É aí que entra a tal da tentativa, né? Exatamente. A tentativa, que está lá no artigo 14, inciso 2º do Código Penal, tem uma fórmula-chave que ajuda muito a entender. Qual seria? A fórmula é: o agente quer consumar o crime, mas não consegue por circunstâncias alheias à sua vontade. Quer, mas não consegue. Entendi. Ele foi impedido por alguma coisa ou por alguém. Isso. E a doutrina divide a tentativa em 2 tipos principais. Quais seriam? A primeira é a tentativa inacabada, ou imperfeita. Nela, o agente é interrompido no meio da execução. Pensa assim: ele queria dar 10 tiros, mas a polícia chega e o impede depois do primeiro. Ele não conseguiu fazer tudo o que planejava. Exato. O outro tipo é a tentativa acabada, também chamada de crime falho. Aqui, o agente faz tudo o que podia. Ele esgota os atos de execução, mas o resultado não acontece. Usando o mesmo exemplo. Ele dá os 10 tiros na vítima, mas, por sorte, a ambulância chega muito rápido, ela é socorrida e sobrevive. Ele fez tudo o que estava ao seu alcance, mas o resultado morte não ocorreu. E a consequência para ele? Qual é a punição? Ele responde pelo crime, mas com a pena do crime consumado reduzida de 1 a 2/3. E o juiz decide essa redução com base em quê? Geralmente, quanto mais perto da consumação ele chegou, menor é a redução. Na tentativa acabada, a redução tende a ser menor do que na inacabada. Faz sentido. O material que a gente está usando também fala em tentativa branca e vermelha. O que é isso? Isso é uma classificação mais visual. Tentativa branca ou incruenta é quando a vítima nem é atingida. E a vermelha, imagino, tem a ver com sangue. Exatamente. Tentativa vermelha ou cruenta é quando a vítima é atingida. Fica fácil de lembrar associando com sangue. Ele dá os 10 tiros na vítima, mas, por sorte, a ambulância chega muito rápido, ela é socorrida e sobrevive. Ele fez tudo o que estava ao seu alcance, mas o resultado morte não ocorreu. E a consequência para ele? Qual é a punição? Ele responde pelo crime, mas com a pena do crime consumado reduzida de 1 a 2/3. E o juiz decide essa redução com base em quê? Geralmente, quanto mais perto da consumação ele chegou, menor é a redução. Na tentativa acabada, a redução tende a ser menor do que na inacabada. Faz sentido? O material que a gente está usando também fala em tentativa branca e vermelha. O que é isso? Isso é uma classificação mais visual. Tentativa branca ou incruenta é quando a vítima nem é atingida.
E a vermelha, imagino, tem a ver com sangue. Exatamente. Tentativa vermelha ou cruenta é quando a vítima é atingida. Fica fácil de lembrar associando com sangue. Certo. Agora uma dúvida. Nem todo crime admite tentativa, né? Não, de jeito nenhum. E isso cai muito em prova. Não existe tentativa em crimes culposos. Claro, não dá para tentar ser negligente. Exato. Nem em contravenções penais, crimes preterodolosos, habituais, unissubsistentes. O que seria unissubsistente? É o crime que se faz com um único ato, tipo uma injúria verbal. Ou você xinga ou não xinga. Não tem como tentar xingar. Entendi. E sobre isso a jurisprudência tem algum ponto importante? Tem um muito importante do STJ, sobre estupro de vulnerável. Ah, sim. O STJ entende que nesse crime não cabe tentativa. A lógica é que qualquer ato libidinoso, por mais inicial que seja, já ofende a dignidade sexual da vítima. Então o crime já se consuma ali, na hora. Não tem um caminho a ser interrompido. Uau, que forte. Isso muda tudo. Ok, até agora o agente não conseguiu por uma força externa. Mas e se ele para por vontade própria? Aí a situação muda completamente. A gente sai da fórmula do quero, mas não consigo e entra numa nova. É a famosa ponte de ouro que o direito penal oferece. A ponte de ouro. Gostei do nome. A fórmula aqui é: o agente pode consumar, mas não quer. É o que diz o artigo 15, e ele traz 2 institutos: Que são? a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Qual a diferença entre os dois? Parece a mesma coisa. A diferença é um momento. Na desistência voluntária, o agente para no meio da execução. Ele ainda tinha atos para praticar, mas decide, por vontade própria, não continuar. E no arrependimento eficaz? No arrependimento eficaz, ele já fez tudo. Já esgotou os atos de execução. Mas aí ele se arrepende e age ativamente para impedir que o resultado aconteça. Pode dar um exemplo prático desse arrependimento? Claro! Imagina que o agente envenena a vítima e vai embora. A execução acabou. Mas no meio do caminho, ele se arrepende, volta, ministra o antídoto e salva a vida da pessoa. O arrependimento dele foi eficaz. Entendi. Agora, um ponto que sempre gera dúvida. Essa desistência precisa ser espontânea? Tipo, vir de uma crise de consciência? Ótima pergunta. Não precisa. E essa é a diferença crucial entre voluntariedade e espontaneidade. Atenção, concurseiros, essa é importante. Muito. A lei não exige que seja espontâneo, que parta do fundo da alma do agente. Basta que seja voluntário, ou seja, não forçado. Se um amigo o convence a parar, a desistência é voluntária. Ele podia continuar, mas escolheu não o fazer. E qual é o prêmio por atravessar essa ponte de ouro? É um benefício e tanto. O agente não responde pela tentativa do crime mais grave que ele queria cometer, ele só responde pelos atos que ele já praticou. Então, se ele deu um soco na vítima antes de desistir de matá-la, ele responde só pela lesão corporal? Exatamente. A natureza jurídica disso é a exclusão da tipicidade do crime-fim. A lei esquece a intenção original. Certo. E aquele exemplo clássico de prova? E se ele para porque ouve a sirene da polícia chegando? Ah, aí não. A sirene é um fator externo, é uma coação. Ele não parou porque não quis, ele parou porque não conseguiu continuar sem ser preso. Então, nesse caso, seria? Tentativa. A ponte de ouro desaba. Ele não ganha o benefício. Perfeito. Já entendemos o que acontece quando o crime não se consuma. Mas e se ele se consuma? O crime aconteceu, acabou. Existe alguma chance? Chance. É o arrependimento posterior, previsto no artigo 16. E o detalhe é, ele é o único desses institutos que ocorre após a consumação. Imagino que tenha regras bem rígidas. Sim, um checklist com 4 requisitos obrigatórios. Vamos a eles. Primeiro, o crime tem que ser sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, geralmente crimes patrimoniais. Segundo, a reparação do dano tem que ser integral. Não adianta devolver só uma parte do dinheiro furtado. terceiro, O ato tem que ser voluntário do agente, mesmo a lógica da voluntariedade que já falamos. e o quarto. É um requisito de tempo. Tem que acontecer antes do recebimento da denúncia ou queixa pelo juiz. Depois que o processo começa para valer, já era. E se ele cumprir tudo isso, o que ele ganha?
ele ganha uma causa de diminuição de pena de 1 a 2/3. E o critério para o juízo escolher a fração é a presteza. Quanto mais rápido ele reparar, maior a diminuição. E se não cumprir todos os requisitos? Perde tudo. Não necessariamente. A reparação, mesmo que parcial ou fora do prazo, ainda pode ser usada como uma atenuante genérica, mas o benefício grande se perde. E os tribunais, o que dizem sobre isso? Tem entendimentos importantes. Por exemplo, não se aplica ao crime de moeda falsa, porque o bem jurídico é a fé pública, que é irreparável. Faz sentido. Nem ao homicídio culposo no trânsito, porque a vida não pode ser restituída. Mas um ponto muito interessante é que o benefício se comunica aos coautores e partícipes. Como assim? Se um dos criminosos repara o dano integralmente, todos os outros envolvidos no crime também recebem a diminuição de pena. Interessante. É um incentivo claro para que o dano da vítima seja reparado de qualquer forma. Exatamente essa a política criminal por trás. Ok. Para fechar nossa análise de hoje, falta um cenário bem curioso. E quando o crime nunca poderia dar certo desde o começo. Ah, sim. O crime impossível ou tentativa inidônea do artigo 17. É a tentativa que já nasce fadada ao fracasso. Isso. A lei prevê 2 hipóteses. A primeira é a ineficácia absoluta do meio. O instrumento que o agente usa é totalmente incapaz de produzir o resultado. O exemplo clássico de tentar matar alguém com uma arma de brinquedo? Esse mesmo. A segunda hipótese é a impropriedade absoluta do objeto. O alvo da ação não poderia sofrer aquele crime. Tipo tentar fazer um aborto em uma mulher que não está grávida. Perfeito. Ou atirar em um cadáver achando que a pessoa está viva. O objeto é impróprio. E qual a teoria que o Brasil adota para isso? Porque, por exemplo, uma arma de fogo que falha no disparo. O meio não foi ineficaz ali, naquele momento. Ótima observação. É aqui que entra a teoria objetiva temperada. Para ser crime impossível, a ineficácia ou a impropriedade precisam ser absolutas. Ah, a palavra-chave é absoluta. Exatamente. Uma arma de fogo que falha tem uma ineficácia relativa, porque ela normalmente funciona. Nesse caso, a pessoa responde por tentativa. Se fosse uma arma de espoleta, aí sim seria absoluta. Entendi. E tem alguma súmula importante sobre isso para a galera de concurso ficar de olho? 2 essenciais. A súmula 145 do STF, que diz que o flagrante preparado, aquele em que a polícia induz a pessoa ao crime e já espera para prender, configura crime impossível. Porque a consumação se tornou inviável pela ação policial. Isso, e a súmula 577 do STJ, que diz que sistema de vigilância eletrônica ou seguranças em uma loja, por si só, não tornam o crime de furto impossível. Torna mais difícil, mas não impossível. Exato, a impossibilidade tem que ser absoluta. Uau, que jornada. Acho que vale a pena a gente fazer aquela revisão rápida para fixar tudo. Vamos lá, é bem simples se a gente usar as fórmulas. Manda ver. Tentativa, artigo 14. A fórmula é quer, mas não consegue. Desistência voluntária e arrependimento eficaz, artigo 15. A fórmula é pode, mas não quer. É a ponte de ouro. Arrependimento posterior, artigo 16. Esse é depois da consumação e exige a reparação integral do dano. E por último, o crime impossível, artigo 17. Aqui, a consumação era impossível desde o início, seja pela ineficácia absoluta do meio ou pela impropriedade absoluta do objeto. Acho que a dica central é essa pergunta, né? Por que o crime não se consumou? Se a resposta for porque o agente não conseguiu, é tentativa. Se for porque ele não quis, é desistência ou arrependimento eficaz. É o melhor resumo. Essa pergunta resolve 90% das questões de prova. Bom, chegamos ao fim da nossa primeira parte sobre fato típico. Foi denso, mas muito esclarecedor. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Eu que agradeço. E fiquem ligados, porque no próximo encontro a gente vai aprofundar ainda mais. O que vem por aí? Vamos falar de tipicidade, a diferença entre a formal e a material, analisar os elementos do tipo penal e a importantíssima teoria da tipicidade conglobante do professor Zaffaroni.
Imperdível. Está mesmo. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de seguir o Direito Direto na sua plataforma de áudio, deixar suas 5 estrelas e compartilhar com os amigos. E claro, nos sigam no Instagram para mais dicas. Um grande abraço e bons estudos!